Beleza, então, moçada, sejam todos bem-vindos aí. Quem puder colocar as câmeras aí, eu agradeço, que assim eu não, né, não me sinto solitário, principalmente na parte da noite, a gente fica mais solitário, né, mas eu sei que eu poderia contar com a presença de vocês aí. E aí, o que vocês acharam do simulado? Vamos lá, comentários antes da gente começar aí. Foram bem? Muito difícil. Mal? Muito difícil? Por mim, aí eu falei. Mas o que vocês acharam difícil aí? Tudo. Dessa vez foi tudo, professor. Da questão 1 até a 20. Tava bom. Nossa senhora, pô, não é possível. Interpretação de texto, Concordo Não é totalmente. possível. Não é possível assim não, pô. Que isso, pô. Nossa. Ué, mas português não é molezinha, pô? Vocês vivem Não. falando que português é molezinha, Ninguém pô. nunca disse isso. Não, professor, português é molezinha. A gente tá tranquilo com português. Veja só, moçada. Quem já é aluno meu sabe que os meus simulados, eles são gradativos, né? Quando vai chegando próximo ao concurso aí, eu vou aumentando a intensidade das questões, né? E nesse caso, dessa prova especificamente, eu apertei um pouquinho mais na parte de interpretação de texto. Tá? Então, tu pode ver que das 20 questões, 10 eram questões de interpretação de texto aí, né? No caso do CN, né? 20 questões, 10 eram de interpretação de texto. E questões que, né, como o CN já teve essa aula comigo, ali dava para empregar o que a gente falou em sala sobre pressuposto. Então, assim, tinha toda uma valorização em cima desse simulado também, mas isso também não impediria de você fazer as questões. Mas vamos lá, né? Então, vocês vão ter que passar por todas as questões, então, porque vocês acharam difícil dar 1 a 20, pô. Aí deu ruim, pô. Aí não ficou legal não, hein? Mas vamos lá. Vamos lá, primeira questão, então. Deixa eu colocar na tela aí para vocês. Deixa eu só ver se ela vai... Vamos lá, então, moçada. Primeira questão aí, então. O que diz a primeira questão aí? Ele fala assim, ó. Era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. A moça era linda e muito alegre. E, como o rei era viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê, a linda princesa perdeu a alegria, passando a ser uma moça solitária e tristonha. Uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial a partir do qual todos os fatos se sucedem. O fato narrativo inicial desse segmento narrativo é... Quem errou essa? Eu. Cercei, eu errei. Eu também. E aí? O que vocês marcaram aí? Eu marquei bravo. Marquei bravo também. Coloquei Charlie. Ó, Eu marquei lembrando, tá, Charlie. moçada? As questões não batem o gabarito, tá bom? Vocês já sabem disso, né? Na verdade, que eu digo assim, provavelmente o gabarito para SpaceX saiu uma letra, para o CN saiu outra letra e para Epicar saiu outra letra, mas a resposta é sempre a mesma. Então, a resposta aí, nesse caso aqui, eu acho que para o CN tá batendo, é delta, né? A linda princesa perdeu a alegria, beleza? Esse é o gabarito que saiu para todo mundo, correto? Agora, vamos lá. Vocês marcaram o quê? Era uma vez um rei muito rico, é isso? Senhor, que eu marquei tava falando que ele só tinha uma filha. Como é que é? É que eu marquei e falava que ele só tinha uma filha. Fabiano passou na luz lá falando que a Bravo tava escrito errado. Ah, tá. Eu acho que saiu uma resposta dupla aí, né? Perdão, também. Ah, entendi aí. Saiu uma resposta dupla aí, né? Não, beleza. Mas aí o rei só tinha uma filha, né? É isso que vocês marcaram, perdão. Eu marquei. Vocês não estão vendo a questão aqui minha, então, ou não? Tô sim. Não, beleza. Então, essa daqui, para vocês, deveria ser o rei, né? O rei só tinha uma filha, não é isso? O rei só tinha uma filha. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entender o seguinte, né? O que essa questão exige de você? O que ela exige de você de conhecimento, né? Ela exige que você reconheça nesse trecho, nesse fato aí, né? Que qual é o fato da narrativa ao redor do qual a história se desencadeia? Qual é o fato da narrativa que a história se desencadeia? Era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. Esse é o contexto que tudo vai se desenrolar? O rei que tinha uma filha? Ou o contexto vai desenrolar? A moça era linda e muito alegre. E, como o rei era viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê,
A linda princesa perdeu a alegria, passando a ser uma moça solitária e tristonha. Então veja, uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial, a partir do qual todos os outros fatos se sucedem. O fato narrativo inicial desse segmento. Aí vocês acharam que era o fato do rei ter uma única filha porque começou o texto com isso? Eu só estou tentando entender. Porque vocês... Ô, professor, tipo assim, no meu caso, eu marquei a Charlie, porque, tipo assim, na minha visão, o primeiro fato seria a moça era linda e muito alegre. Aí todos os outros fatos iam se suceder a partir disso, dela perdendo a alegria dela, no caso. Mas o primeiro fato é ela estar alegre, entendeu? É assim que eu consigo interpretar, no caso. Não, veja, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, porque o fato de uma oração ou de uma caracterização aparecer primeiro não quer dizer que é ao redor dela que ela vai ser. Então, por exemplo, quem marcou letra B aí, a narrativa se dá pelo fato do rei ter uma única filha. Então, veja, é verdade que a história ela vai se desenrolar ao redor da princesa. É fato, ela vai se desenrolar ao redor da princesa. Contudo, se você marcar essa alternativa, ou seja, o rei só tinha uma filha, você vai marcar essa alternativa, ela faz parecer que o fato principal, tá vendo? Faz parecer que o fato principal, né, ele será dado ao fato do rei não possuir mais do que uma herdeira. Quando você marca que o fato principal dessa narrativa é o fato do rei ter uma filha só, então faz parecer que isso é o mais importante, o fato dele não possuir mais herdeiros. Você lendo isso, é isso que é o mais importante? É em cima desse contexto dele não ter outro herdeiro e a narrativa se estende? Ou a narrativa se estende pelo fato da filha amada dele? Ou seja, se estende ao fato da filha. Agora, que ele traz como consecutivo aí que a linda princesa perdeu a alegria? Porque, veja, esse é o fator de maior relevância. O fator de maior relevância nessa narrativa é o fato dela ter perdido a alegria. Agora, tudo se desenrola a partir disso. Veja, era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. Aí vem, a moça era linda e muito alegre, e como o rei era viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê, aí agora vem toda a relevância. Ou seja, tudo, o fato dela ser única filha, o fato de ser a vida do rei, por que a narrativa se transcendeu para isso? Pelo fato de que naquele dia, naquele momento, ela se sentiu solitária e tristonha. Então, a linda princesa perdeu a alegria. Esse é o fato gerador de todo o desenrolar da narrativa. É o de maior relevância que você tem aqui. Então, veja, moçada, o que você não pode entender é o seguinte, quando ele fala assim, ó, uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial, a partir do qual todos os outros se sucedem. Então, vocês concordam comigo que o que tem... Você lendo aí, o que te chama mais atenção? O que te chama mais atenção? O que te chama mais atenção? Ah, professor, me chama mais atenção aqui o fato dela ser linda, do lado dela ser alegre. Mas por que a narrativa foi para esse lado? É isso que vocês não estão entendendo. Por que a narrativa foi mostrar para você que ela era uma pessoa alegre, que ela era uma pessoa risonha, que ela era uma pessoa linda? Por que a narrativa foi para esse lado? Porque houve um fato gerador. E qual foi o fato gerador? O fato de ela ter perdido a alegria, de ela estar se encontrando tristonha. Em cima desse fato, veio, por que a maior relevância que é o fato dela estar triste? Porque ela era linda, ela era alegre, ela era a menina dos olhos do pai, e hoje ela se encontra tristonha. Então, isso é o valor da narrativa. Então, quando ele joga lá, a linda princesa perdeu a alegria, o que essa oração traz para você? Ela anuncia o fato mais importante da introdução da história. É a partir do que aconteceu com ela que o resto do texto vai se suceder. Vocês estão pensando em que o fato narrativo gerador tem que ser sempre o primeiro, não? Vocês entenderam, sim ou não? Professor, Vamos lá, moçada. Nós estamos aqui para discutir isso aí. E aí? Porque eu marquei que era C. A moça era linda e alegre. Porque eu pensei que o texto só apresentou que ela era linda e alegre para depois falar que ela tinha ficado tristonha e solitária. E para você ser tristonha e solitária, no momento você teria que ser feliz e alegre. Tipo, esse é o único motivo. Meu querido, só que essa é a questão que a maioria marcaria, que ela é a pegadinha dessa questão.
Mais uma vez, o que vocês não estão entendendo é interpretar o que ele fala ali, ó. Uma narrativa traz sempre um fato narrativo a partir do qual todos os outros se sucedem. O fato narrativo inicial ou seja, dessa narrativa. Veja, quando você fala assim, a moça era linda e muito alegre. Beleza? Beleza. Então, veja, veja, a alegria da moça é sua característica mais importante, pelo menos em relação ao enredo. Se você olhar o enredo do texto, é a característica mais importante dela. Só que o fato principal é que ela era alegre, mas que acabou perdendo a alegria. Esse é o fato principal. Então, ele é o fato gerador de todo o enredo. Por que que eu tenho a necessidade de dizer para você que ela era alegre, que ela era linda? Por que eu tenho essa necessidade? Porque a narrativa levou para essas características, justamente porque o fato mais importante desse texto é o fato dela ter perdido essa alegria, ter perdido essa beleza que, doravante, era o que ela tinha. Sua principal característica era ser alegre e ela perdeu. Então, este valor para você é o gerador de todo o resto, de toda a história que você tem aí depois. Deu para entender isso aí, moçada? Sim ou não? Entendi, professor. Isso. Tá? Porque a grande confusão aqui é você entender que esse fato aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou destacar aqui para vocês, ó, essa parte aqui, ó, isso aqui, ó, uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial a partir do qual todos os outros se sucedem. Isso aqui você está interpretando como algo que tem que iniciar o texto, ó, iniciou o texto com isso aqui é o que vai falar. Não, 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 não. Quando você lê esse texto, você fala assim, ó, era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. Primeiro já começa por aí que esse não pode ser o fato gerador do resto, porque tá nítido, né? Quem marcou o rei só tinha uma filha, quem marcou isso, não entendeu o que é o fato gerador de uma narrativa. Ele entendeu que tem que ser o início da conversação. Não é. Não necessariamente é. Porque quando você lê o resto, o que tem de maior relevância aí? O fato dele não ter outro herdeiro? Vocês conseguem entender isso agora, moçada? O que tem de maior relevância é o fato dele não ter outro herdeiro, porque é isso que está dizendo no início aí. Ah, ele era um rei que só tinha uma filha. Então, o fato mais importante aí é que ele não tem outro herdeiro. Vocês conseguiram captar agora por que a letra B não pode? Sim ou não? Sim, professor. Moçada, eu preciso que vocês interajam comigo, senão eu vou ficar falando igual maluco aqui. Tá bom? Entendeu? Então, assim, quando você olha e fala, o fato gerador está no início. Não, negativo. Porque todo o resto do texto transcorre por um motivo. Ele quer dizer para você que hoje ela se encontra infeliz. E o que comprova, veja, o que comprova que ela hoje está infeliz? Marcelo, o que comprova que ela está infeliz? Oi? Eu não sei se o Marcelo travou ou se ele já está dormindo já, né, cara? Não, com certeza não, professor. Vamos lá. Passando Porque, essa questão olha só. solidária. Não se sabe o motivo dela estar infeliz. Ela só simplesmente ficou. Não foi isso que eu perguntei. Tô falando o que comprova que hoje ela está infeliz. Passando a ser uma moça solitária? Não. Não é isso que Perdeu a comprova. alegria? Comprovação. Ela perdeu a alegria? A comprovação é que Como ela assim? sempre foi o quê? Alegre. Tá. Essa é a narrativa. Mas essa é a narrativa que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que essa menina sempre foi alegre, mas agora ela está infeliz. Então, o fato dela estar infeliz fez com que a narrativa te conduzisse a dizer que ela sempre foi o contrário disso. Então, o que tem maior relevância aí nesse fragmento é o fato dela estar infeliz. E aí a narrativa transcorre sobre isso. Vai dizer que ela é uma filha única, que é a filha amada do rei, e que ela era muito feliz e alegre, mas que hoje se encontra triste. Então, o fato dela se encontrar triste fez com que toda a narrativa fosse para o lado da beleza, da alegria, de ser a querida do pai. Vocês conseguem entender agora, sim ou não? Sim. Perfeitamente. Beleza, moçada? Ó, não é uma questão fácil, tá? Ninguém disse que seria, mas é isso aí. Só espero que vocês, então, entendam esse fragmento, tá bom? Beleza? Vamos lá, moçada. Depois vem o próximo texto. E aí a questão 2. Dúvida na questão 2? Se não tiver dúvida, eu vou passar. Professor, Posso passar? não, professor, essa daí Qual a dúvida? eu marquei a delta. Deixa eu ver. Gabarito bate. Acho que o gabarito correto foi a Bravo que está aí mostrando para o senhor.
introduzir o tema das mudanças inevitáveis de uma sociedade. Eu acabei marcando a delta, demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis. Aí eu marquei essa alternativa pelo seguinte segmento do texto. É fundamental para a evolução das sociedades compreender que os status quo das culturas estão sempre se modificando e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisam quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Eu não entendi o motivo dela estar incorreta. Então vamos lá. Ó. Considerando o texto como um todo, assinale a opção que apresenta a função dos 2 primeiros parágrafos. Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar dar uma analisada nisso daí. Bom, essa é uma questão que você vai ter que analisar aí entre as alternativas propostas, tá? É aquela questão que, beleza, vou olhar aqui e ver se isso de acordo com o texto, porque ela vai aquela ideia da interpretação, compreensão, né? Que ela vai vir vinculada no texto ali. Aí vamos lá. Vamos olhar aqui no terceiro parágrafo aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Beleza? Veja. O terceiro parágrafo, que ele contém, esse terceiro parágrafo? Ele contém a ideia principal do texto, tá? Que ela e essa ideia ela é introduzida pelo primeiro e segundo parágrafo. Veja. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Cadê você? Ó, é fundamental, que é o início dela, é fundamental para a evolução das sociedades. Então nós temos isso aqui, ó. É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre modificando, beleza? Está sempre modificando. O que mais que a gente tem aí? E que todas as modificações relacionadas aos costumes, tá vendo? E que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Então, veja, você está dizendo que esses elementos aí, beleza? Esse parágrafo, então, ou seja, os parágrafos anteriores, se você parar e pensar, os parágrafos anteriores, eles tiveram qual função? Que é o que ele quer. Os parágrafos anteriores tiveram qual função? De introduzir o tema das mudanças inevitáveis da sociedade. Tá vendo? Ó? Vamos ver se isso é verdade. Ó, do que as pessoas têm medo? A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de história e pelas séries da TV. Para a maioria dela, né? As palavras democracia e liberdade têm sentido diferente daquele que quem conheceu e a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais, se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta a custo de muito alto. Aí vem o próximo parágrafo. A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe uma sociedade quando alguns indivíduos têm mais liberdade do que outros, ou quando a de uns se sobrepõe a outros. Aí vem, ó. É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se modificando, que todas as modificações, aí vem isso aí. Ou seja, os 2 parágrafos anteriores são introdutórios para o que a gente chama de tese aqui desse texto, ou seja, o tópico frasal dele, aquilo que tem de maior relevância. Agora vamos lá para as alternativas. E aí ele fala aqui, ó, considerando o texto como um todo, assinale a opção que apresenta a função dos 2 primeiros parágrafos. Ou seja, o que os 2 primeiros parágrafos fizeram? Introduzir o tema das mudanças inevitáveis de uma sociedade. Porque se você parar e pensar, o primeiro parágrafo fala de uma sociedade de 1980 e depois vem falando de uma mais atual. Ou seja, essas controvérsias dessas 2 traz para você a introdução do parágrafo inicial do terceiro parágrafo. Ou seja, traz a temática para você. Então, ele introduz o tema das mudanças inevitáveis. Agora, veja, o que você marcou é demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis. Aí é que está o X da questão. Quando ele bota aqui, ó, a liberdade não é um benefício seletivo. Não existe uma sociedade quando alguns indivíduos têm mais liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe a outros. E a outra vem falando só do tempo do militarismo ali e da ditadura. Na tua percepção, você disse que essa estaria correta também? Demonstrar
que nem todas as mudanças históricas são fáceis. E, eu acho que eu também entendi. E baseado em quê? Ele está dizendo voltando... né, que nem todas, se nem todas são fáceis, então houve alguma fácil, né? Sim, dá para entender. Beleza? Então, assim, por que a letra D não pode? Porque os 2 parágrafos iniciais não trazem esse valor. Eles não querem mostrar mudanças históricas, né? Que não são fáceis ou as que são fáceis. Eles querem trazer o argumento da introdução do 3º parágrafo. E o que é a introdução do 3º parágrafo? Que é fundamental para a evolução das sociedades compreender que as culturas, né, elas estão sempre se modificando e que todas essas modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Ou seja, não foram fáceis, existiam paradigmas, existiam situações que elas tiveram que quebrar. Então, para isso, ele trouxe como exemplo a galera de 1980, do início de 1990, e veio falando aqui da ideia da liberdade. Então, isso aqui são parágrafos introdutórios para essa parte verde que eu te destaquei. Então, aqui, baseado no texto, essa é realmente a melhor resposta. Essa letra D, ela, vamos dizer assim, ela tem um embasamento fraco para isso, ou seja, dizer que os 2 primeiros parágrafos querem demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis, e aí eu te falo, vamos lá, dá uma lida de novo aqui, a geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de histórias e séries, ou seja, elas passaram por isso? Não passaram. Davi, elas passaram por isso? Sim ou não? Não. Não, se elas não passaram por isso, então para elas foi mais fácil. Concordam comigo? Professor. Quem passou pela ditadura, quem foi? As gerações anteriores. 80, as anteriores, tá vendo? Então eles só passaram por aquilo que eles ouviram falar, como a maioria hoje, né? Ditadura, mas ninguém nunca mais, né? Os velha guarda da ditadura já se foram pô. Mas fica o resquício ali dessa ditadura. E aí ele vem falando da ideia de liberdade. Que aí é liberdade para uns, liberdade para outros, não está baseado só, né? Na parte de um governo ali, opressor e tudo mais. E aí, esses 2 parágrafos introduzem a ideia do 3º. Na verdade, se você parar e pensar, é uma progressividade dos 2 parágrafos iniciais. Então, eles são introdutórios para o 3º. Fala, Davi. Entendi, professor. Professor, eu concordo com o senhor que tem uma progressão do texto aí, que esses 2 parágrafos vão exercer essa função. Mas, na minha opinião, no parágrafo 1, ele fala que tem uma divergência aí, geracional em relação ao conceito de liberdade. Ele falou que a liberdade para pessoas daquela época é diferente para as pessoas de hoje em dia. Aí, no 2º parágrafo, ele traz uma definição de liberdade. Então, ao meu ver, a letra A estaria correta também, porque ele traz uma informatividade, uma função informativa. Estabelece o sentido de liberdade para a autora do texto? Você acha que esses 2 parágrafos iniciais trazem o conceito de liberdade para a autora do texto? Ele trouxe que tem divergência de significado entre as gerações e depois ela coloca a definição. Tá, mas quando ela fala aqui, a liberdade não é um benefício seletivo. Não existe uma sociedade quando alguns indivíduos têm mais liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. Beleza. E aí a letra está dizendo o seguinte, que estabelece o sentido de liberdade da autora. E qual é o sentido de liberdade para ela? É um benefício seletivo. E isso, benefício seletivo e isso para ela é a definição de liberdade? Não, ela deu, definição de liberdade não foi, né? Não é, mas, cara. Mas com esclarecimento. Ela vai trazer para você, olha só, continua ali a leitura depois do que eu grifei em verde ali, Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o divórcio e para que a desquitada deixasse de ser discriminada. Foi assim também com outros costumes, o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, o primeiro beijo da TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela, desde que o casal seja formado por um homem e uma mulher. Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. Então, o que ela fala para você, quando ela fala aqui, estabelece o sentido de liberdade para a autora, o que para ela significa liberdade é
estar vinculado ou desvinculado a costumes. Esse é o verdadeiro valor para ela. É estar desvinculado a costumes. É o que ela fala aqui, ó. Quando você termina de ler isso aqui, você fala, ó, hoje você pode ver um casal hétero se beijando na TV que não é escândalo, mas há épocas atrás um selinho era escândalo. Então isso é baseado em costumes. Então para ela o que ela quer dizer é que a liberdade é algo baseado em costumes. Para ela é isso. Tá vendo? Não é que a liberdade é seletiva, para alguns tem liberdade, outros não têm. Isso significa para ela a introdução para o que ela quer dizer, que na verdade a liberdade seletiva que ela está querendo dizer aí é baseada em costumes. Então, a ideia da autora, o que ela entende de liberdade é que é baseada em costumes. E onde isso está escrito no primeiro e segundo parágrafo, Davi? Não, realmente, no primeiro também ela mais contextualiza e depois ela dá um reforço, ela não tem nenhuma definição também no sentido de liberdade. Exatamente. E aí, em cima que ela fala, a liberdade ela não pode ser seletiva, ela tem que ser para todos. Só que o contexto que ela quer dizer é o seguinte, que a liberdade, essa seletividade está sendo baseada em um costume. Para não dizer preconceito, tá? Que na verdade a temática desse texto quer levar para esse lado, né? Ok? Que aí vem falando do preconceito da mãe solteira, o preconceito da divorciada, o preconceito da mulher que não podia votar, o preconceito de um casal que não podia se beijar. Então, o que ele quer dizer também é que essa liberdade ela é condicionada a um costume. É isso. A ideia do texto é essa. E o primeiro e segundo parágrafo não trazem isso. Você só entende que ela quer basear, ou seja, a ideia dela. Onde está a ideia principal da autora? Está no terceiro parágrafo, não está nem no primeiro e no segundo. Entenderam? Não entendi, professor, realmente. Sim. Beleza? Professor, Pois não. eu entendi o que o senhor falou ali do introduzir o tema das mudanças inevitáveis da sociedade, só que o que eu não entendi é que, tipo, eu concordo com o Lucas lá, que ele falou que nem todas as mudanças históricas são fáceis. Por causa que no primeiro parágrafo ele fala, se é possível que pessoas se organizem em grupos, tal, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta. Certo. E, tipo, é isso que eu não entendi. Ele tá falando que as mudanças históricas não foram fáceis. Então, mas é isso que ela quer dizer com os dois primeiros parágrafos? Então, porque depois no segundo ela fala que precisaram quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Não, beleza, mas veja, você marcar a D como correta, demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis, isso você só vai entender no terceiro parágrafo, não no primeiro e no segundo. Entendi. Porque houve a quebra do paradigma quando você possibilitou que uma mulher divorciada não fosse mais achincalhada, ou quando uma mulher pudesse votar, tá vendo? Então, para a mulher conseguir o voto, isso não foi fácil. Para uma mulher divorciada ser considerada alguém na sociedade, não foi fácil. Entendeu? Então, assim, o primeiro e o segundo parágrafo não demonstram isso. Ela traz a ideia, se você ler lá, ó, gerações pós 80 e início de 90, só conhece os tempos militares pela história e pelas séries de TV. Para a maioria delas, palavras democracia e liberdade têm sentido diferente daquele que para quem conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Pronto, só esse pedaço aqui, ele é suficiente, né, para dizer para você, realmente, cara, aqui, ó, ela quis demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis. Aí eu te pergunto, onde no primeiro parágrafo está falando sobre mudança histórica? Onde? Pô, ele tá falando que só é possível existir redes sociais e que as pessoas organizam movimentos por causa que teve a mudança de quem combateu a ditadura. Mas que mudança? Quais são as mudanças? Eu entendi que seria existir as redes sociais e os movimentos. Mas, as redes sociais possibilitaram várias coisas, mas a rede social não tinha nem condição de existir lá atrás. Concorda comigo? Aham, entendi. Não tinha nem condição de existir lá atrás. Não. Veja, as mudanças estão no terceiro parágrafo. É a mulher votar. Isso é uma mudança. É a mulher divorciada ser considerada alguém na sociedade. Isso é uma mudança. É um beijo numa novela não ser considerado algo obsceno. Isso é uma mudança. Aqui estão as mudanças pelas quais ela apresentou que alguém brigou no primeiro parágrafo. Deu para entender? Professor, obrigado. Então, o primeiro e o segundo parágrafo não demonstram que nem todas as mudanças são fáceis. Ele relata sobre a falta de democracia e falta de liberdade que a geração de 80
passou e que a de 90 ficou sabendo. Mas não demonstra para você que mudanças históricas foram essas, para dizer se foram fáceis ou difíceis. Aí no terceiro parágrafo, ele vem dizendo para você as conquistas que tiveram. Então, isso sim traz um peso para você da dificuldade que era para uma mulher votar, para uma mulher divorciada e por aí vai. Beleza, moçada? Por isso que a D aqui não serve. Vocês entenderam, Lucas? Você entendeu? Quem que estava falando comigo aí agora? Sim, professor. Entendi. André de Picar. E aí, André, beleza? Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado aí, viu? Beleza? Show de bola, moçada. Vamos para a questão de número 3. Moçada, questão de número 3 aí. Teve dúvida na questão de número 3? Sim. Deixa eu pegar. Sim, qual foi a dúvida na questão de número 3? Ô, professor, peraí, eu marquei Eco. É a mesma alternativa? Informar ao leitor que se trata de uma ironia? É a mesma alternativa, Marcelo? É a mesma. Eu confesso que nessa questão eu fiquei um pouco em dúvida, assim, mas o que eu entendi realmente que a parte de estar em sublinhado ali realmente, tipo, significa uma ironia. O jornalista, né, que tá escrevendo isso, ele estaria sendo irônico com essa política. Ele está sendo irônico com essa política. Então, mas vamos lá. Vamos tentar... Veja, as aspas, elas podem até fazer isso, beleza? Porém, onde você conseguiu achar aqui uma ironia? Ele não está sendo irônico aqui. Porque ele fala assim, ó, ele pega aqui, ó, isso é inaceitável. Autoridades do governo Trump estão enviando bebês e crianças pequenas. Desculpem. Há pelo menos 3. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora do MSNBC, antes de se render às lágrimas ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano num vídeo que já viralizou. O drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães pela política da tolerância zero. Onde tu tá vendo a ironia nisso, cara? Professor, realmente, eu chapei nessa questão. Porque não, ser irônico significa que algo depois vem dando Não condiz, no caso. Não condiz, cara. Aqui, ele traz uma frase que você pode até entender como um dito popular conhecido. Essa tolerância zero, a política do Trump, ela ficou bem conhecida, né? Na época do governo dele primeiro lá. Foi quando ele deu aqui, vou morar nos Estados Unidos, vou mandar todo mundo que não é daqui embora, que foi conhecida como a política da tolerância zero. Então, essa aspas aí, ela traz um valor para você, não é de introduzir para você aí uma ironia, né? E sim de indicar uma realidade já conhecida dos leitores. Todo mundo já, né? Quem leu esse texto aí, quem lê esse trecho aí, sabe o que é a política de tolerância zero. Aí, ó, vem cá. Vem cá com o titio careca aqui, vem cá. Moçada, é conhecimento de mundo, tá? Eu já falei pra vocês que aluno não pode ser o quê? Ficar aí só, né? Jogando aí The Last of Us, né? Moçada, isso aí são textos, são coisas que é de conhecimento geral. A política de tolerância zero, ela foi muito conhecida na época do primeiro governo Trump. E, vários concursos já trabalharam esse assunto, tá? Então, isso aqui não pode ser entendido aqui como uma ideia irônica, tá bom? Beleza? Show de bola? E aspas serve para isso, né? Pois não? Assim, justamente, eu acho que foi esse conhecimento de mundo demais que me lascou, porque o que eu pensei, assim, mas foi um pensamento muito idiota, eu não entendi isso no curso. É que o presidente Donald Trump, ele aceita imigrantes, assim, que tenham condições financeiras, tá ligado? Mas não tem nem isso no texto, então não faz nem sentido o que eu pensei. Muito obrigado. Vou voltar aqui. Voltei para vocês. Vou voltar para vocês aqui. Muito obrigado, Marcelo. E agora eu falo para você, jamais extrapole o texto. Tá no texto isso aí? Não, né? Não, senhor. Então isso significa extrapolar o texto. Isso não pode, tá bom, moçada? Mas obrigado, viu, Marcelo? Porque isso aí faz parte da minha aula de interpretação de texto. Não extrapole o texto, tá bom? Beleza? Então, cuidado com esse conhecimento de mundo a mais. Mas a política de tolerância zero, ela é uma frase bem conhecida, tá bom? Então, não justificaria, a pessoa não sabia e tal. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, tá? Mas aqui tá bem nítido, né, moçada? Não é uma ironia. É fato. Não é uma ironia. Ok? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Dou-lhe uma? Sim, senhor. Bora. Sim, senhor. Próximo, outro texto, questão de número 4. Eu vou parar aqui na 4 e na 5, né? Teve dúvida aí na questão 4 e 5? Vamos começar pela 4, né? Teve dúvida na questão 4 aí? Eu
Eu também tive, professor. Teve também? Eu tive. Também tive, Qual professor. foi a dúvida aí? Coloquei delta aí. Eu marquei Charles Delta. também. Eu marquei alfa. Eita, mas a dúvida foi sinistra, então. Marquei alfa também. Foi sinistro. Então vamos lá. Ó. Aqui ele fala assim, ó. Depreende-se do texto que, segundo a crônica, a maioria absoluta dos jornalistas defende o sigilo das fontes de informação para. Aí o gabarito aí foi B, né? Informar criteriosamente seus leitores. Então vamos lá. Essa questão aí, moçada, o que ela vai trabalhar pra gente aí, mais ou menos, né? Isso aqui, embora o pessoal da SpaceX não tenha tido essa aula minha, não vai fazer assim, um grande peso. Mas vamos lá. Essa questão, ela vai exigir de você a ideia aí de interpretação de texto, a compreensão dele como um todo, né? E existem níveis aí de interpretação, tá bom? Então, por exemplo, a compreensão, ela tá ligada a conhecimentos superficiais, visíveis no texto. Mas nesse caso, eu posso ter uma compreensão que necessite aí de um aprofundamento na leitura do texto, tá? Onde nós temos aí os tais dos pressupostos ideológicos, tá? Então, ou seja, eu tenho um pressuposto ali, por exemplo, tá? Então, esse nível do pressuposto é o que a gente vai trabalhar. Então, o que são pressupostos, né? Só para a gente equacionar aqui essa ideia. Pressupostos são informações implícitas adicionais, que elas são facilmente percebidas por palavras utilizadas no texto, expressões presentes na oração, que vai permitir você identificar essa informação. E nós temos também os subentendidos. Tá? Os subentendidos são alusões, que dependem da interpretação do leitor. Então, ela está muito mais dependendo... Igual a gente fez aqui agora. Está subentendido que nesta frase do Trump, a ideia que se passava era da tolerância zero, né? De não permitir ali camarada que não fosse americano ou que tivesse ilegal ali. Então, isso é um subentendido, é uma alusão, uma interpretação do leitor. Já o pressuposto, ele é profundamente, né? Ele está profundo ali no texto, tá bom? E essa questão, ela vai precisar desse elemento mais profundo, né? Desse pressuposto aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, e vamos dar uma olhada aqui no último parágrafo, beleza? Tá aí o último parágrafo, ó. Então, de acordo com esse último parágrafo, o que ele fala? O que ele traz pra gente, ó? Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. Então, quando você olha esse último parágrafo aí do texto, o que ele fala para você? Que a maioria dos jornalistas defende o sigilo da fonte por ter o dever de informar a sociedade, ou seja, para que possam informar os leitores sobre os acontecimentos. Então, os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade. Tá vendo? Ó? Que é exatamente esse pedacinho aqui. Ó. Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade. Tá vendo isso aqui? Como se, né, esse dever fosse a tábua da lei e por aí vai. Então, moçada, bate com a resposta. Informar criteriosamente seus leitores. Então, assim, as demais alternativas, ou elas estão superficiais em relação à temática do texto, ou estão totalmente fora. Então, vamos lá. Letra A. Manter a continuidade de informações dadas pelas fontes. É isso que se sai desse texto? É isso que vocês acham, moçada? Quem marcou? Porque teve gente que marcou letra A. Eu vi falando, marquei A. Eu marquei. Eu marquei A por causa do... desculpa. Vou falar? Pode falar. Eu marquei por causa desse antepenúltimo parágrafo aqui, ó. O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que aceita e divulga as informações obtidas, com a garantia do próprio sigilo. E que eu pensei, aqui no texto ele dá uma conotação, principalmente nesse final aqui, comparando a Inquisição com toda essa questão, que a perspectiva de quem está falando sobre o sigilo da fonte é uma perspectiva negativa, tanto que ele mesmo não apoia isso. E que isso, na verdade, seria apenas para não descredibilizar as fontes que passam as informações. Por exemplo, você tem uma fonte que passa algum tipo de informação ruim. Pelo menos foi isso que eu depreendi por causa dessa questão da continuidade, garantir o sigilo próprio. Não sei se ficou muito claro. Então, mas vamos lá. Ó.
É que assim, é complicado você pegar, ó. Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ari Barroso em sua Aquarela do Brasil. As fontes em questão são outras. Estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais. O direito de proteger o sigilo das fontes. Então ele já traz para você essa primeira temática. Garantir o sigilo das fontes. Então você já sabe que ele vai falar sobre isso. Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra esse tipo de sigilo e, sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida pelo informante. Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco, mas não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, furados. Aí vem o parágrafo que você falou. O sigilo das fontes beneficia as fontes e não o jornalista, que geralmente é manipulado. Tá vendo? Quem é que é manipulado? O jornalista, na medida em que aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os próprios informantes. Digo inconfessáveis por um motivo óbvio. Se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade da informação. Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval de todos os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. Depreende-se do texto que, segundo a crônica, a maioria absoluta dos jornalistas... Eu vou grifar isso aqui para vocês, ó. A maioria absoluta dos jornalistas. Por que eles defendem? Eles são manipulados? Não por serem manipulados, e sim porque, veja, os defensores dos sigilos da fonte justificam o dever de informar a sociedade. Tá vendo? Eles estão se justificando que a fonte é protegida porque eles têm a necessidade de informar a sociedade. Então, é informar criteriosamente seus leitores. Aqui está a conclusão do texto para você. Porque, veja, primeiro que ele chama ali, depreende do texto que, segundo a crônica, a maioria absoluta dos jornalistas defende o sigilo das fontes de informação para manter a continuidade de informações dado pelas fontes. Não dá, não bate. Informar criteriosamente seus leitores, ok. Produzir furos jornalísticos, não é essa a temática. Ele até fala que pode produzir por manter o sigilo, mas não é essa a temática. Protegê-las de possíveis riscos, o texto não fala. Isso aqui é extrapolação, tá vendo? O texto não menciona a ideia de possíveis riscos, tá? E defender de acusações de veículos de falsas notícias. Também não traz isso aqui a fundo para você. Então, veja. Você marcou letra A, né? Isso, marquei Ralph. Então, veja. Quando você marcou a letra A e você pegou como base isso aqui, o sigilo das fontes beneficia as fontes e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que aceita e divulga as informações obtidas, são fontes realmente murmurantes, E aí ele fala, depreende-se essa parte que você pegou específica, quem que tá falando? É a maioria dos defensores aí? Não, é o cara que tá escrevendo o texto, digamos assim, o livro. Beleza. E a questão te pede a maioria absoluta dos jornalistas defende o sigilo por qual motivo? E aí ele vem dizendo ali, os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade. Essa é a opinião deles. O texto te traz como conclusão que os defensores do sigilo têm uma base. Qual é a base? Informar a sociedade. Entendeu? Entendi. É que eu tinha entendido errado, então. Não é da maioria, é do cara que tá indo contra, né? É o cara sim. Não, eu não sou a favor do sigilo porque, se é sigiloso é porque, se o cara quer manter sigilo, porque pode ser que ele esteja mentindo. Pode ser uma notícia falsa. E ele não fala em nenhum momento aqui só de falsa notícia, ele não fala aqui também de o cara tá correndo risco, tá vendo? Então, muitas vezes, o camarada defende o sigilo porque o cara pode correr risco, mas o texto não fala isso. Isso é extrapolar o texto, entendeu? Então, assim,
Por que a letra A não serve? A letra A não serve porque ela não traz a temática do texto. A temática do texto é os defensores do sigilo. E em que eles se baseiam? Informar a sociedade. Está ali no início do último parágrafo. Tudo bem? Isso está Tudo bem, obrigado. Exatamente no texto. E aquela anterior que você colocou, veja, se o sigilo das fontes beneficia as fontes, não. São fontes realmente murmurantes que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os próprios informantes. E aí eu te pergunto, mesmo baseado nesse teu raciocínio, por que você acha que aquilo ali manter continuidade de informações dadas pelas fontes? Então, eu tinha entendido... No sigilo delas, elas não falariam mais, é isso? Eu tinha entendido que digamos assim, o cara que está falando aqui, que expõe primeiro a opinião dele para depois falar da maioria absoluta, ele meio que estaria revelando algo que está por trás do jornalista. Ele, por fora, se manifesta querendo informar os leitores, mas por trás ele apenas tem interesse em tipo, continuar fazendo o jornalismo dele sem criteriosidade, apenas tendo fontes e sem precisar meio que ter uma certa responsabilidade com elas, entendeu? Foi isso que me levou a ir para Ralph. Não, mas leia a letra A com carinho. Veja, manter a continuidade de informações dadas pelas fontes. Isso, se você olhar baseado no parágrafo que você leu, não faz sentido. Porque, veja, se a fonte sigilosa garante que ela fale, a partir do momento que ela não é mais sigilosa, o que vai acontecer? Ela não vai mais, vai perder a credibilidade. Então você não manteria mais a continuidade da informação dada pelas fontes. Sim. Entendeu? E aquele parágrafo lá de cima, ele não fala isso. Esse pedaço que você pegou, ele não fala isso. Ele fala que o sigilo das fontes beneficia as fontes e não os jornalistas, que geralmente é manipulado pela mídia, tudo bem, divulga as informações obtidas que garante do próprio sigilo. Aí, ou seja, o que ele quer dizer? O cara pode falar qualquer asneira, quem vai levar a culpa é o jornalista. Tá vendo? Então, esse parágrafo aqui, ele fala exatamente isso, ó. Cara, a fonte tem o seu direito garantido, então ela pode falar o que ela quiser, ela não vai ser prejudicada. Mas o jornalista é que vai ser prejudicado, é ele que vai ser massacrado por ter dado uma notícia irrelevante ou uma notícia falsa. Mas garantir a continuidade das informações, quem faz isso é o sigilo da fonte. Entendeu? Entendi. Beleza? Moçada, nessa questão aqui, mais alguma dúvida? Já perdemos um em combate aí, hein? Estávamos com 25, fomos para 24. Vamos ver até que hora vai durar isso aí. Mas vamos lá. Podemos ir para a questão de número 5, então? Dúvida na questão de número 5? Tranquilo, senhor. Tranquilo a 5? Tranquilo que já estão com sono ou é isso mesmo? Senhor, um pouco Beleza, dos dois então. também. Um pouco dos dois? Questão de número 6, moçada. Senhor, eu errei essa aí. Eu não consegui entender muito bem, não. E aí, mais alguém aí na questão de número 6? Eu, Quem? Pedro. Pietro? Vamos lá. O que está acontecendo com essa questão de número 6 aí? Ele fala assim, ó. O livro Como Escrever Bem, de William Zinsser, aponta como problemas de escritura. Toda palavra que não tem uma função, toda palavra longa que poderia ser substituída por uma palavra curta, todo advérbio que contenha o mesmo significado que já está contido no verbo, toda construção em voz passiva que deixa o leitor inseguro a respeito de quem está fazendo o quê. No pensamento do escritor inglês Howlett, aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa acabam, geralmente, por valer tanto quanto sua roupa. Ocorre uma inadequação da escrita que é... O que vocês marcaram? Vamos lá. Me ajude aí. O que vocês marcaram? Eu olhei ali o trecho que ele deu no início. Aí, eu imaginei que eu teria que analisar de acordo com as adequações que esse cara deu aí. Certo. E o trecho que ele deu, qual foi que você analisou? Não, aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa acabam, geralmente, por valer tanto quanto sua roupa. Era isso que você tinha que analisar. Não, sim. Só que, eu teria que analisar o que seria incorreto com base no raciocínio do cara de cima, certo? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Aí, pode ser que eu não tenha marcado uma boa alternativa, que eu marquei letra I. Mas, por exemplo, na letra D aí, ele deixa o leitor inseguro, mas não é numa voz passiva. E, eu não tô entendendo,
Na verdade, gabarito é bravo, né? Na verdade, tipo, professor, pô, sei lá, não sei muito bem essa questão aí, pô. Na hora eu acho que eu me confundi bem também. Pode ser, mas vamos lá. Vamos analisar cada uma delas? Ele fala assim, ó. O advérbio geralmente é uma palavra sem função. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Qual é a função dele? O adjunto adverbial. Não, isso é função sintática, mas qual é a função dele ali? No texto? Ué. Ele tá ali pra quê? Expressar a frequência daquilo ali, ué. Isso, frequência. Ele tá falando, ele é temporal, temporalidade. Então, ele é necessário. Entendeu? Ele é necessário. Então, tá errada essa questão aí. Essa aí tá errada, beleza? Ele é necessário. Aí vamos pular a B, depois a gente volta nela. Vamos para C. O adjetivo importante deveria ser substituído por valiosa, por ser uma palavra mais curta. Opa, bate mais ou menos com a ideia que o cara falou, mas isso é verdadeiro ou falso? Pô, eu acho que é falso, pô. Mas acha por quê? Tem que ter um motivo. Eu acho que, pô, deveria. Não, porque de fato, valiosa, se contar ela vai ser mais curta, mas deveria. Então, cara, mas olha só, você tem que entender a mensagem ali em cima, ó. Vamos ler de novo ali, ó. O livro Como Escrever Bem aponta como problemas de escritura toda palavra que não tem uma função. Opa, o advérbio tem função. Então, ele deveria estar ali. Ok. Toda palavra longa que poderia ser substituída por uma palavra curta, a gente vai entrar nessa ideia, se a palavra importante e valiosa, que eu não estou vendo tanta, né, tão longa uma quanto a outra, mas tudo bem. Todo advérbio que contém o mesmo significado, que já está contido no verbo, toda a construção de voz passiva que deixa o leitor inseguro a respeito de quem está fazendo o quê. Presta atenção nessa frase. Toda voz passiva. Será que só a voz passiva faz isso? O quê? De deixar o leitor inseguro? Isso. Não, mas... Quem faz isso também? O que é esse negócio de deixar o leitor inseguro a respeito de quem faz o quê? Lembra? Joana disse a Márcio que perdeu seus documentos. Lembra disso? Sim, lembro. Seria do contexto. Te deixou inseguro? Te deixou inseguro para saber quem fez o quê? Sem Sim, contexto não tem como... Teria que supor, não, sem contexto não. Com contexto mesmo. Lembra? Não, esse é o pronome possessivo que vai trazer ambiguidade, sim. E ambiguidade é o que ele está te explicando ali, ó. Te deixar inseguro sem saber quem faz o quê. Isso é ambiguidade, meu querido. Agora, vamos lá. Troque importante por valiosa. Onde está esse primeiro? Vamos lá, vamos voltar na frase, ó. Aqueles para quem a roupa é parte mais importante. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele quer trocar isso daí por valiosa. Aqueles para quem a roupa é a parte mais valiosa. Agora eu te pergunto, ela é valiosa em que sentido, meu amigo? Ela é valiosa porque é cara ou ela é valiosa porque tem um valor moral? Não, se é a parte mais valiosa da pessoa, tem que ser a parte moral. Mas pode ser também, dá para entender também que poderia ser financeira. Você não sabe, tá vendo? Gera uma ambiguidade. Se você trocar a palavra mesmo importante da pessoa. Exatamente, ó. Aqueles para quem a roupa é a parte, porque veja, você nunca teve uma roupa que você fala assim: "Ah, mãe, não dá essa aí não, porque essa aí foi meu pai que me deu". Você nunca teve isso, não? Sim, você pode ter um afeto por uma roupa. Sim. E aí você fala: "Não, mamãe, não dá essa aí não, pô, paguei caríssimo nessa blusa aí". Também não daria esse valor para a palavra valiosa? Mas ela não vai ser a parte mais valiosa de mim. Vai ser a roupa que é valiosa. Beleza? E tá falando de roupa mesmo. Por isso que ela gera ambiguidade. A roupa de valor moral, que é esse valor afetivo, ou a roupa de valor financeiro, não é a pessoa. Ele não está falando da pessoa ali. Essa palavra importante está relacionada à palavra roupa, não está relacionada à palavra importante. Não, eu concordo com o seu raciocínio, professor, mas, pô, não, quando ele fala parte da pessoa... Eu só vou te perguntar, quem é que é importante? É a pessoa ou é a roupa? A roupa. Então, filho, se você trocar a palavra importante por valiosa, você traz dois sentidos para ela. E se você traz dois sentidos para ela, que nome você dá a isso? Ambiguidade. E pode ambiguidade? Pode? Não pode. Não pode, né? Pode. Então vamos ver a letra C lá, ó. O adjetivo importante deveria ser substituída por valiosa, por ser uma palavra mais curta. Até poderia por ser mais curta. O problema é que ela traria o quê? Ambiguidade. E ao trazer ambiguidade, ela traz erro de escrita. Então, essa alternativa também está errada. Está incorreta. Deu para entender, Davi?
Tá. Beleza. Agora, vamos para a letra D. A forma. Valer tanto quanto sua roupa deixa o leitor inseguro quanto ao significado. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, eu não fiquei inseguro lendo, não. Eu também não, porque não possui ambiguidade aí. Então essa alternativa tá errada, tá vendo? Tá. Beleza? Vamos para a letra E agora. O termo... Antes de ir para a letra E, pelo amor de Deus, moçada, vocês estão dormindo? Fala comigo aí. Fala comigo aí, bebê. Não me deixa abandonado aqui não, bebê. Vocês estão dormindo, vocês estão entendendo. Porra, tá tarde, mano. Tá tarde, eu sei que tá tarde, mas vamos lá. Vamos segurar firme isso aí, mas fala comigo, bebê. Não me deixa abandonado aqui não, pô. Vamos lá. Moçada, a letra E, então, ó. O termo sua roupa, por ser repetitivo, deveria ser substituído pelo pronome pessoal ela. E aí? Essa aí piorou, né? Eu acho que ele acabou exagerando em falar que deveria, mas, pô, acho que poderia sim. Acho que não tem um erro em substituir por ela. Não? Substituir aí, então. Pera aí, deixa eu ver de novo. Aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa acabam geralmente por valer tanto quanto ela. Pode ser a pessoa... Entendeu, né, bebê? Entendeu, né, bebê? Gerou o que pra você aí, menino? Hein? Ambiguidade. Gerou ambiguidade, olha aí. Então, por exclusão, a gente chega na letra B, né? Pô, fiquei analisando mais a parte sintática, assim, pô, que é a colocação do pronome aí. Tranquilo. Nem olhei pra ambiguidade aí nesse caso. Eu disse que não era uma questão fácil, tudo bem? Show. E aí a letra B não tem como, né? O termo da pessoa é perfeitamente dispensável. Por que ele é perfeitamente dispensável? Porque ele já tem esse cara aqui, ó. Ele já tem esse cara aqui, ó. Show. Ele já é referente à pessoa. Então esse cara aqui é extremamente dispensável. O contexto não mudaria. Na verdade, você até repetiu, foi prolixo ali, né? Então, o termo da pessoa é perfeitamente dispensável. Boa essa questão. Sim ou não? Se é boa, dá aquele joinha maroto aí, né? Joga aí a mãozinha pra cima. Me diga aí que vocês não estão dormindo, né? Porque aí se vocês forem dormir, eu vou dormir também, pô. Aí o chat tá bombando, difícil, puxado, marquei C, professor bravo, tô com soninho, fui. Aí, deu ruim. Vamos lá. Moçada, próxima questão aí, beleza, vamos lá. Questão de número 7, dúvida na questão de número 7? Não tive, professor. Não? Moçada, se vocês quiserem parar também, eu paro, tá? Não vou ficar aqui forçando ninguém a ficar igual um zumbi aí depois, tá? A gente pode continuar outro dia, se for o caso. Enquanto vocês quiserem, eu continuo, tá bom? Questão de número 8, então. Oi? Essa questão é só do Colégio Naval? Não sei. De repente eu tirei do SpaceX, né? Sim, Ela não tá no SpaceX? Não tá no SpaceX essa questão? A outra eu tava procurando aqui, eu percebi que não tinha também. Então, porque algumas questões se eu não tirei, eu tirei da ordem. Mas se não tá aparecendo aí pra vocês, eu posso ter tirado, tá? Beleza? Entendi. Então essa questão não pertence a SpaceX. Vamos lá pra próxima. Questão de número 8. Essa aí pertence a vocês? E alguém teve dúvida do CN aí? Picard, teve dúvida nessa questão número 8 aí? Também não é da PrEP. Não é da PrEP e o pessoal do CN teve dúvida? Pessoal do CN, estão vivo aí? Não? Vou pra próxima. Hein? Questão de número 9. Dúvida na questão de número 9? Eu errei ela, professor. Marquei letra A. Letra A? Eu também, né? Essa aí também não tem da PrEP também? Não. Não. Então vamos lá, ó. O que essa questão aqui fala? O último parágrafo do texto afirma que a questão do momento é a de saber se existe limite para a expressão da arte. O termo questão do momento tem função de... Vamos ver o último parágrafo? Então, pessoal da SpaceX aí, para não dizer que tá dormindo, dá uma lida no último parágrafo aí, e aí eu volto para a questão lá. Vai lá. O pessoal consegue ler aí o texto ou tá ruim? A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. Dá para ler? Tudo bem aí? Bom, aí o que ele fala nessa questão aí, ó? O último parágrafo do texto afirma que a questão do momento é de saber se existe limite para a expressão da arte. O termo questão do momento tem a função de... E o gabarito foi... Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a questão, né? Tá aqui, ó. Mostrar semelhanças entre essa questão e as já citadas. Para isso, moçada, é inevitável, né? Vamos aqui rapidamente, ó. Isso aqui eu já li com vocês. Concordam que eu já li com vocês? A gente leu esse texto aqui, né? Que é o negócio da geração lá, bababá. Aí ela vem, né? Depois ele fala, é fundamental para a evolução da sociedade compreender que o status quo, aí aqui é aquela parte final. E aí ele fala, a questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. Tudo bem até aqui? Aquele pedaço lá a gente já tinha lido
E aí agora a gente está fazendo aí só essa última análise aí. E aí, pessoal da SpaceX, o que vocês marcariam aí, fora o gabarito, né? O gabarito tá aí, mas vocês são de acordo com o gabarito? Pensariam em outra? O que vocês me dizem aí? Ô, professor, do pouco que eu li, né, porque eu não consegui ler tudo, eu acho que provavelmente eu iria em Bravo. Bravo? Mas mais por, tipo assim, é que eu não terminei de ler a questão, no caso. Vamos lá, ó. A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de história e pelas séries da TV. Para a maioria dela, as palavras democracia e liberdade têm sentido diferente daquele para quem conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais, se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta a custo muito alto. A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais liberdade que outros ou quando uns se sobrepõem aos outros. Até aqui a gente já tinha lido. Vem outro pedaço que a gente já leu. É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se modificando e que todas as modificações relacionadas dos costumes de cada época precisaram quebrar paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher e toda aquela sequência. Foi assim também com outros costumes, bababá, o beijo na novela. Hoje ninguém se importa em ver um casal se beijando na novela, desde que seja um homem ou uma mulher. E há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo de TV comportado em um selinho ali, né? Foi um escândalo para a época. Aí ele fala, a questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. Beleza? Deu para entender? Sim. E agora vamos para as alternativas. A questão do momento tem a função de chamar a atenção para problemas atuais mais graves? Não. Realmente não faz nem muito sentido. Não serve, né? Beleza? Não serve. Letra B. Alertar para questões diferentes na atualidade? Não faz sentido. Vou alertar para questões diferentes na atualidade? Ele nem menciona essas questões diferentes na atualidade. Depois a letra D. Destacar os valores morais de algumas questões de hoje? Também não menciona sobre isso. Extrapolei o texto aqui. Indicar a diferença entre essa questão e as anteriores. Essa aqui foi que o Davi marcou, é isso? Não, senhor, eu vacilei, marquei algo. Perdemos mais um. Valeu. Pelo menos justificou, né? Professor, eu vou precisar sair. Obrigado pela explicação e boa noite. Igualmente. Vamos lá. Deu pra entender isso aqui, moçada? Perdemos mais um. E vamos perdendo aí. Moçada, deu pra entender isso aqui? Sim ou não? Fechou. Beleza? Porque é o que ele quer fazer, né? Alertar para questões diferentes na atualidade. Perdão. Mostrar semelhanças entre essa questão e as já citadas. É isso que ele quer fazer. Por quê? Porque quando ele joga, né? Cada época vivenciou a sua própria questão. Tá vendo? Houve quebras de paradigmas. Então, ele quer isso, mostrar semelhanças. Hoje, eu ainda continuo com questões que quebram paradigmas. É isso. Beleza? Vamos lá, moçada. Questão 10. É igual para todo mundo ou não? Essa aí eu... Essa é igual para todo mundo. Vamos lá. Eu acho que sim. Sim. E aí, teve dúvida nessa questão aí? Eu tive, professor. Qual a dúvida? Pô, professor, é que na verdade, tipo assim, não sei se eu cometi um erro aí na hora, não percebi que o tempo apertou também na prova, foi o que eu tive sentido. Mas, pô, eu marquei a letra D aí, D de dado. D de dado, a forma verbal Senhor, marquei a mesma coisa. Sobreviver que deveria ser trocada por sobreviverem. Eu marquei essa questão também. Marcou a D também? Uhum. Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Aí ele fala que a forma verbal sobreviver que deveria ser trocada por sobreviverem. Por quê? Por que deveria ser trocada por sobreviverem? Eu não sei se existe uma regra aí na hora. Eu falei, pô, como meio que semanticamente o sujeito seriam os desaventurados, que seria o plural, aí eu pensei que teria que estar concordando também. Mas eu não sei, não me lembrei de uma regra específica para isso aí. Certo. Eu fui no mesmo pensamento do Corinho. Moçada, preste atenção numa coisa. Sabe qual que é o grande problema dessa questão? E por isso ela é uma questão difícil? São essas palavras aqui, ó.
eu te pergunto, a forma verbal sobreviver deveria ser trocada ou poderia? Professor, eu não sei se é optativo isso aí. Eu acho que deveria, porque é plural, o verbo concorda com o seu sujeito. Não, negativo. Poderia. Por quê? Quando você pega essa forma do infinitivo, então você tem o seguinte, ó, em períodos compostos, quando você tem mais de uma oração, a flexão do infinitivo será facultativa sempre que tiver precedido de uma preposição. Tô te dizendo. Acabei de te mostrar que ela não é obrigatória, é optativa. Qual que é a regra, professor? Desculpe, só me anotar. Para eu anotar, né? Isso. Quando você tem um período composto, né? Mais de uma oração, beleza? Então você tem ali mais de uma oração e a flexão do infinitivo, ela é facultativa toda vez ou sempre que o infinitivo estiver precedido de uma preposição. Tá, professor, não tenho obrigado. O problema dessa questão é que muitas vezes o aluno não entendeu a temática dela, por isso ela é uma questão muito difícil. Aqui está vinculado à palavra deveria. Só tem uma alternativa aí que está correto dizer que deveria, tá bom? As demais, poderia. Por isso, não são corretas. Deu para entender? Professor, Pois não. Eu não usei o VOP, tá? Pode ser que esteja errado por conta disso, mas tipo, eu na hora ali nem sabia que existia diferença de desaventurado com desventurado. Aí eu olhei no dicionário, tem alguns que dizem que é a mesma coisa. Eu não sei se... não sei qual a diferença. Mas se você for ao dicionário, você vai ver que desventurados é aquele que possui desventura, tá? Que não tem ventura, desgraçado, infeliz, beleza? Esse é o contexto do desventurado, que é o que deveria ser aí por causa do contexto. Tá. Ok? E não o desaventurado. Beleza. Beleza? Só para não achar que eu tô te chutando, vamos lá. Vou até pegar aqui no que eu considero aqui o mais sinistrinho. Vamos lá. Então, o Aulete traz que é o mesmo que desventurado, né? Eu usei o Aulete, verdade, isso aí. Acho que o Volpe fala que não, professor. Então, vamos ver aqui no Volpe. Ó, ele chama desaventurado. É que o Volpe, na verdade, ele só vai dizer para você o que ela é, né? Tá vendo? O ideal seria trazer... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Tá vendo? Ó, desaventurado. Adjetivo, bababá. Ver desventurado. Então. Pode ser que essa questão aqui, na época que ela foi feita, tinha uma diferença. É que assim, os dicionários estão trazendo o valor como igual, né? Mas a ideia aqui então, o que eu entendo aqui, o Davi, que ele pode ter feito, cara, infelizmente é uma questão que pode ter dado nesse contexto, porque o desaventurado não é a escrita padrão. Quando ele fala é o mesmo que desventurado, a forma padrão é o desventurado, mas aí acaba meio que, uma questão que realmente cairia aqui em desgraça essa questão, tá? É o que ele fala. É que levando para esse contexto do deveria, hoje, pelo dicionário, talvez, quando essa questão foi feita à época, não tinha, né? Essa possibilidade. Provavelmente é isso, Davi. Mas a ideia é exatamente essa, tá? Deveria porque não tem desaventurado. Mas como desaventurado hoje, pelo dicionário, tem o mesmo valor de desventurado. Então, tipo, provavelmente na época não existia a palavra? Pode ser que quando essa questão... Não é que não existia, ela poderia não ter esse valor. É aí que aquele negócio que eu vou falando, a pessoa vai usando... É igual você usar a palavra... Vai se apropriando, né? As palavras com significado. É igual você usar despercebido e desapercebido. Essas são bem diferentes, tá vendo? Essa eu não sei a diferença. Despercebido tem um valor e desapercebido tem outro valor. Mas no caso do desventurado e desaventurado, ele está dizendo para mim que ambas possuem o mesmo valor, cara. Entendeu? Então, assim, pelo dicionário não teria diferença, cara. Entendeu? Aí, como eu te falei, pode ser que essa questão, à época aí, não tinha o desventurado, o desaventurado e só o desventurado. Ou ele está levando em consideração que a forma desaventurada ela é mais coloquial do que a outra, entendeu? Por isso ele traz dessa forma aí. Mas, enfim, o mais importante dessa questão, veja, não vou anular a questão porque tem resposta. Não. Como eu falei, desaventurado é uma forma hoje mais coloquial do que desventurado. Então deveria. Mas eu quero que vocês entendam que essa questão se tornou difícil por quê? Porque o aluno não enxerga essa pegadinha do deveria. Entre o deveria e poderia. Esse é o X da questão. Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Sim. Beleza? Moçada, questão de número 11. Dúvida na questão de número 11? Perdemos mais um. Não, professor, não tem dúvida não. Não? Show de bola? Evandro, você daí eu errei. Pode falar aí, Alessandro. Valeu. Eu fui na
eu ver qual que é a sua, que eu acho que tá diferente. Eu fui na Bravo. Foi na Bravo? Como assim? Marquei essa também, professor. Alternativa Bravo, B. vamos ver. Ele fala assim, assinale a opção em que a frase quanto ao emprego da preposição de apresenta o mesmo sentido da sublinhada. Primeiramente, ó, eu amava o brilho de teus olhos quando manhã ainda vinhas cambaleando de sono. Qual o valor desse cambaleando de sono aí? Valor causal, professor. Uma causa, né? E aí ele fala, assinale a opção em que a frase, quanto ao emprego da preposição, apresenta o mesmo sentido da sublinhada. Aí ele fala, é triste a gente não poder mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do mundo. Esse também tem valor causa, né? O velhinho tá cansado por causa de quê? Causa da chaminé, né? Isso, o Papai Noel, o trabalho dele é fazer o quê? Pular chaminé, né? Entrar pela chaminé. Isso, não é isso? Sim. É que eu Beleza, entendi aí na errado, letra- ó. Eu já Ah, tá. E ali, eu ó, entendi a colocou própria D, não foi? afirmação errada. Isso. Então, aí qual o problema ali da letra D? É que ele fala assim, Da- nós fomos juntos como? Como que nós De fomos? mãos dadas. Tá vendo? Isso é modo, né? Seria modo? Sim. Modo, Sim, eu que tinha exatamente. entendido que era modo na afirmativa lá, por isso que eu fui nessa. É que eu interpretei errado. Não. Eu entendi errado a própria questão em si, agora eu peguei. Obrigado. Beleza. Questão de número 12, moçada. Por muitas dúvidas nessa aí. Número 12? Muitas. Essa aqui, muitas? Por quê? Eu também tenho. Muitas, professor. Pô, pra Entre as mim, frases abaixo, aquela que se mostra inteiramente correta e adequada é. E aí? professor, pô, Chama aí. no meu raciocínio aqui, a A, a C e a E estariam erradas. Aí, pô, eu não consigo ver um erro na B, que é na Brava e na Delta. Não consigo ver erro Na Brava e na Delta? na Brava e na Delta. Tá. Graças ao déficit orçamentário, o governo parou de investir. Bom, vamos tentar ver aqui, né? Porque ele fala assim, ó, o governo parou de investir graças ao déficit orçamentário. Tá. Isso aqui, cara, é uma questão, é uma questão sinistra, cara. Por que ela é uma questão sinistra? Porque, veja, a palavra graças não pode ser empregado com esse valor de controvérsia. Negação de ruim? Por exemplo, ó, graças ao déficit orçamentário, o governo parou de investir. Não. Por exemplo, graças ao estudo, eu fui aprovado. Isso é a forma correta de usar a palavra graças, entendeu? Ela te traz benefício e não malefício. Então, aqui, o uso dela está incorreto. Difícil, né? Pô, nunca imaginei isso aí. Pensei que seria... Porque essa forma é uma forma coloquial, né? Ele fala inteiramente correta e adequada, né? Ele reforçou bem isso, né? Exatamente. Beleza? Nascer também. Você... Hein? Nascer. Nascer. Pô, porque a maior justificativa é o cara falar que seria um objeto indireto pleonástico, mas não tá na estrutura padrão. Claro que tá, pô. Quem disse que não tá? Ah, a pessoa tá faltando a vírgula ali. Ali tem. Eu já falei que tem gente que não usa. Já falei, né? Sério? Pô, pensei que fosse obrigatório. Não, eu falei pra você em sala. E não é isso que vai desabonar pra você o seu objeto pleonástico. Falei isso pra você em sala. Pra vocês, né? Não é pra você, não. Falei pra vocês em sala. Tem gente que não põe a vírgula, mas o ideal seria, né? A mim, vírgula, ninguém me engana. É isso aí. Ninguém engana. Mas ela estaria ainda assim inteiramente correta e adequada? Sim. Por quê? Porque é considerado isso aí como optativo. Mas, beleza? Mas é isso mesmo. E detalhe, né? Ali eu tenho a presença do... esse a mim ninguém me engana, que na verdade aqui, o que você está fazendo aqui na verdade? Ninguém engana eu, na verdade, né? O verbo enganar aí não é objeto direto preposicionado, né? Isso, aí você tem um objeto direto preposicionado. Esse não é pleonástico, tá? Por isso que tá legalzinho. Não é pleonástico? Tá. Né? Peraí, a mim ninguém me engana. Não, é sim, cara. É sim, porque o me retoma, né? Ninguém engana eu. Só que aí ele usou o a mim como objeto direto preposicionado e o me é objeto direto, tá? Mas mesmo assim a estrutura permite aí a ausência dessa vírgula aí. Beleza. E, professor, qual seria o erro do D aí que eu marquei ela na prova? Aqui é o uso do a princípio e em princípio. Aí deveria ser em princípio. Em princípio? Em princípio. Por quê? A lei, uma lei, ela é feita por alguma coisa, não é? Por um motivo? A lei, ela traz alguma coisa. Então, é algo que já está escrito, que está previsto, que é em tese. Tá vendo? Em tese, ou seja, baseado na lei, isso é em tese.
em tese, toda vez que você conseguir usar essa ideia de em tese, você tem que usar em princípio e não a princípio. Pô, beleza? Bizarra essa questão, hein? Pô, questãozinha sinistrinha. Mais alguma dúvida nessa questão aqui? Para mais alguém? Vamos lá, moçada. Pra mim Questão não, professor. 13. Dúvida Ô, senhor, na questão de senhor. número 13? Não, Sim? mas nem. Eu tenho dúvida. Peraí, não entendi, cara. Tem ou não tem? Ficou confuso agora. Eu tenho. Tem qual? Pô, professor, eu marquei letra I aí. Letra E? Como assim? Pô, pra mim é um verbo transitivo direto e indireto. Ah, mas, pô, acho que eu vacilei aí. Ah, peraí, vamos Acho lá. que esse na imagem Pixinguinha. desbotada, acho que não é objeto. Então. Quando ele bota aqui, ó, Pixinguinha incorporou elementos brasileiros em suas composições mais renomadas, as técnicas de orquestração. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está em letra A, né? Ele divide com maestria, com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana, a direção musical da exposição. Beleza? Agora, primeiro, no exemplo que ele deu, o verbo incorporar, ele é transitivo direto e indireto. Tudo bem? É, transitivo direto e indireto? Incorporar algo a alguém, ou alguma Nossa, coisa então, a eu entendi. alguém. Eu Ele achei que incorporou- incorporar era um VTD e tipo assim, os elementos eram objeto direto e predicativo brasileiro, no caso. Foi essa visão que eu tive. Beleza. Mas e o que você faz com esse cara aqui, meu queridão? O que eu faço com esse cara aqui, ó? O que eu faço com esse cara aqui? Qual é o valor sintático dele? Nossa, professor, não sei. O que ele é para você? É o seu objeto indireto. Pixinguinha incorporou elementos brasileiros às técnicas de orquestração. Por isso que ela está craseada aqui. Porque ela é teu objeto indireto e esse elementos brasileiros aqui, ó, ele é teu objeto direto. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Beleza? E onde é que você vai ter isso? Aí o Davi ficou em qual dúvida aí? Professor, não, é que, pô, não, eu vacilei nessa questão, professor. Marquei letra I, mas eu acho que vai ser uma adjunta adverbial na imagem desbotada. Mas Pô, na imagem desbotada, ele impunha um cavaquinho. Aí é verbo transitivo direto, pô. Não, Ele beleza. impunha um cavaquinho. Acabou. Professor, mas aí eu fiquei com uma dúvida agora na letra A, no seguinte, tipo, como que eu não poderia falar que com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana seriam adjuntos adverbiais de companhia? Eu não, tipo, como é que eu posso afirmar que ele vai ser um VTDI, um verbo dividir? Quem divide algo com alguém. Mas isso depende da construção também, né? Eu já falei que o verbo é aquilo que a oração diz que ele é, né? E nesse caso ele está dizendo para mim que esse cara aqui é o meu objeto que indireto e esse camarada aqui é o meu objeto que direto. Senhor, mas ele daí não estaria cometendo um erro por separar o verbo do seu complemento por uma vírgula? Mas e aí? Aquele adjunto adverbial que tá antes lá, o com maestria. Com maestria? Isso, com maestria é adjunto adverbial de modo. Mas como assim? Aí tá. Pode isso aí por causa disso? É claro, o advérbio tá deslocado. Aí vem o. Veja, essa vírgula aqui, meu queridão, essa vírgula aqui é para separar esse cara desse aqui. E essa vírgula aqui, ó, é do aposto. Ah, esse é o Pixinguinha e tal. Tá. Marcelo Viana. Marcelo Viana é o aposto. É o neto. Tá. Fica quem é o neto de Pixinguinha. Mas aí, então, não necessariamente com maestria, tipo, não teria que estar duas vírgulas entre ele ali pra deslocar jamais, ele. Jamais, porque ele tá vindo depois do verbo, é a posição dele. Então eu só tô deslocando, porque se eu como é que eu colocaria essa oração na ordem direta? Ele divide com o neto de Pixinguinha a direção da exposição com maestria. Se eu escrevesse dessa forma, não tem vírgula nenhuma. Tá. Beleza? A galera tá partindo. Fui. Eu agradeço a todos aí, tá? Estamos firme e forte aqui. Eu sei que o horário vai batendo para todo mundo. Depois os pais vão me bater aí, mas tá tranquilo. Vocês não estão jogando, estão estudando, né? Vamos lá. Beleza, moçada? Vamos para a próxima? Questão 14. Dúvida na 14? Eu não entendi nada, senhor. Eu também não. Como assim, moçada? Marquei delta. Não, Delta? eu não entendi. Por quê? Eu acertei, mas eu fiquei em dúvida na delta também. Como assim? Vamos lá. O Rui como é que é? Rui Barbosismo. Rui Barbosismo. Então vamos lá. O Rui Barbosismo é um neologismo, né? O Rui Barbosismo é um neologismo
do qual se valeu o autor do texto para lembrar o estilo retórico pela qual se notabilizou, pelo qual se notabilizou o escritor baiano. Não haverá prejuízo para a correção da frase acima ao se substituírem os segmentos sublinhados na ordem dada por. Aí vocês marcaram o quê que vocês falaram aí? Que deu dúvida? Eu marquei delta. Eu marquei alfa. Também delta. Alfa. Delta também. Então vamos lá, moçada. Primeiramente, como é que a gente vai fazer assim, ó? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Não haverá prejuízo, como é que ele bota aí? Não haverá prejuízo para a correção da frase acima substituir os segmentos sublinhados na ordem dada por. Ah, tá. Do qual incorreu. Senhor, o que eu não tô entendendo Tá. é, tipo, por que ele tá falando na ordem dada por... Eu não tô entendendo por que tem que ter uma sequência aí. Ué, na ordem dada, pelo qual se notabilizou. Eu vou substituir o pelo qual se notabilizou por da qual incorreu. Eu vou pegar Aí o eu tenho que termo testar pelo qual se notabilizou e vou trocar por aquilo que ele está me oferecendo. Aí eu tenho que testar os dois casos. Você vai ver o qual ali é correto. Então, por exemplo, quando você usa ali, ó, o verbo incorrer, tá vendo? Incorrer, qual é a preposição que o verbo incorrer rege? Em? Em. E ali tá qual preposição? Não, isso aí eu vi depois, isso aí na hora eu nem conheci o verbo. Bem-vindo. Bem-vindo. Mas vamos lá. Qual, então teria que ser no qual, né? No qual incorreu. Correu. Tá. No qual incorreu. Então, se você parar, né? Então, o verbo incorrer, ele rege a preposição em. Então, o certo seria dizer em que incorreu ou no qual incorreu. Você poderia usar o em que ou no qual. Beleza? Então, Beleza. assim, também, né? Está incorreto o uso de com que se afamou. Esse pronome relativo, ele desempenhando o papel de agente da passiva, né? Então, isso exige que ele seja introduzido por e não pela preposição com. Uhum. Então, ele tem que ser, né? No qual incorreu e por que se afamou. Tudo bem? Essa é a ideia. Tá. Que a letra A não serve. Quem marcou outra aí? Foi a delta? Eu marquei delta. Em que fez uso, né? Essa locução fazer uso exige a preposição de. Quem faz uso de alguma coisa e não em alguma coisa. Então aí deveria ser de que fez uso. Tudo bem? Sim. Acho que a segunda parte é muito errada, né? Por questão do cujo ali, não tem, acho que... Não sei. Então, aí esse em cujo, né, que ele fala aí, né? A outra parte ali, né? Esse ali tá como em cujo, né? Em cujo. Isso. Porque, veja, em cujo o quê? O que tá faltando aí para usar o cujo? Em relação de posse, eu não entendi muito bem. Mas para eu ter a relação de posse, o cujo precisa de quê? Antecedente. Ele precisa de 2 substantivos. Cadê? Uhum. Tem um verbo depois dele, pô. Tá vendo? Não faz sentido usar o cujo aí. Tá errado também. Tudo bem, moçada? Deu para entender isso aí? Mais alguma dúvida nessa questão? Não, senhor. Não? Questão 15. Essa aí é capciosa. Eu fiquei com dúvida na afirmativa 4. Nossa, professor, essa aí foi lascada. Mas, peraí, eu vou pegar minhas dúvidas. Eu marquei delta aí só último. Aqui, você marcou delta? Ué, mas delta é o gabarito. Não, perdão, Charlie. Eu marquei Charlie também. Depois, eu marquei Charlie e mudei. Então vamos lá. Então, todo mundo concorda que as 2 primeiras são incorretas. Sim, Tudo bem? Sim, senhor. Se vocês marcaram Charlie, então as 2 primeiras vocês entenderam que estão incorretas. Todo mundo entendeu por que as 2 primeiras estão incorretas? Sim ou não? Sim. Sim, senhor. Beleza. Vamos lá. A próxima está dizendo assim, ó, que é a número 3. O sujeito de um verbo pode ser indeterminado ainda que este não esteja na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso, nem esteja na terceira do singular acompanhado de ser indeterminado. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Eu acho que é verdade. É o caso também do infinitivo lá no início de oração. Exatamente, é o caso do infinitivo. O comprar comprar é bom. Não tem... Seria isso? Beleza? Então, show de bola. A 3 aí é verdadeira também. Então, a letra C aqui, tá todo mundo, entre C e D, tá todo mundo bonito aí, né? Agora vamos para a última. A última é falsa. Então, assim, ó, na frase, amanheceu espreguiçando-se um dia maravilhoso. A oração sem sujeito. Isso é falso. Isso é falso. Concordo também, prof. Cadê o sujeito? Qual seria o sujeito aí? Um dia, né? É maravilhoso. Amanheceu. E estava preguiçoso. Viu? Não entendi muito bem, não. O que você não entendeu? O que seria... Não consegui entender. O que seria sujeito aí? Um dia maravilhoso.
um dia maravilhoso amanheceu. Um dia maravilhoso, nossa, eu uma foquei noite nisso, maravilhosa anoiteceu. Isso aí gera para você o que a gente chama de apresentação do sujeito diante de um verbo que era para ser indicativo de fenômeno da natureza. Tá vendo? Mas quem Eu amanhece... tinha focado nesse verbo aí, espreguiçando-se, aí, tipo, pra mim, eu fiquei muito nele e pra mim não tinha sujeito mesmo, entendeu? Então, como aqui um você dia- tem, na verdade, aqui você tem a ideia de um dia maravilhoso amanheceu, tá vendo? Vírgula, espreguiçando-se. Então, o sujeito do verbo espreguiçar é o referente de um dia maravilhoso, que é ele. Então, você vai dizer assim, ó, um dia maravilhoso amanheceu e ele, né, espreguiçando-se. Então, ou seja, estava espreguiçando-se, espreguiçando ele mesmo, né? Então, aí aqui, na verdade, aqui é o verbo pronominal, né? Mas o sujeito aqui é um dia maravilhoso. Moçada, fica bem claro isso para vocês. Se o fenômeno for apresentado, ele é o sujeito para você. Desde que o verbo, né? Desde que o verbo for característico de fenômeno da natureza. Isso não acontece com o verbo fazer, tá? Fez frio hoje. Frio não é sujeito, pelo amor de Deus, é sujeito inexistente, hein? Mas se eu disser assim, ó, a caverna anoitecia aos poucos. Lembra disso, ó? A caverna anoitecia aos poucos. Quem é que anoitecia aos poucos? Caverna. Tá vendo? Isso é metafórico, né? Tô dizendo que a caverna estava escurecendo. Nesse caso, eu tô dizendo que o dia amanheceu. Tá vendo? O dia amanheceu. Então tem a presença clara de um sujeito ali, né? E dando essa ideia da metáfora para o dia, né? Porque é metáfora, é metafórico isso também. Porque né, a ideia do amanhecer é apenas um fenômeno. Hoje amanheceu. Amanheceu mais cedo, amanheceu claro, amanheceu escuro. Tá vendo? É só amanhecer. Amanheceu, choveu, trovejou. Isso é fenômeno da natureza. Beleza? Deu pra entender? Professor. Pois não. E, tipo, que agora eu já tô meio cansadão, também não tô lembrando, mas na hora que eu fiz o simulado, eu lembro que, tipo, na 3 existia um caso que era da oração lá. E aí ela seria falsa, mas eu não tô lembrando qual que seria. Você consegue dar um exemplo, me anotar de novo? Que eu tô me esquecendo. Na 3? Na 3 ela não é falsa, ela é verdadeira, pô. Não, exato. Porque tem o caso do infinitivo da oração lá, né? Isso é infinitivo sem sujeito expresso. Mas aí seria, tipo, comprar é bom ou não? Comprar é bom, tudo bem, mas assim, mas assim, caminhar, tá vendo? Caminhar pela manhã é saudável. Aí o sujeito não vai ser caminhar. Não, né? Tá. Sim, o que é saudável? Caminhar. Mas quem faz isso? Seria nessa ideia. Beleza. Ele é sujeito indeterminado do infinitivo. O infinitivo é o sujeito da outra oração. Mas do infinitivo o sujeito é indeterminado, porque é genérico, é generalizador. Alguém faz isso. Alguém caminha, né? Tudo bem? Fechou, professor. Revisei aqui já, anotei. Obrigado. Beleza. Moçada, questão 16. Tudo bem? Professor, não. Ou não? Também não, professor. Eu vi que seria um objeto direto preposicionado, mas não consegui chegar na alternativa aí, não. Como não, pô? Vamos lá. Ele tinha um pai a quem idolatrava. Esse a quem é objeto direto preposicionado. Sim. Tudo bem? Aí a letra C é a resposta porque o soldado cumpriu o dever. Tá vendo? O soldado cumpriu o dever. Quem cumpre, cumpre algo. Esse verbo é transitivo direto. Só isso já te matava a questão. Mas eu não preciso não tem mais justificativa? É só porque ele... Quero dar ênfase, realce a esta ação. Lembra do sacou da arma, arrancou da espada? É a mesma coisa. Cumpriu com o dever. Eu quero só dar ênfase a essa ação. Eu pensei até nela, aí só que tipo, não consegui reconhecer isso aí de dar ênfase. Aí eu marquei I, mas acho que... Não, mas vamos lá. Vamos lá. Desconfio. Quem desconfia, desconfia? Eu desconfio de algo. De algo. Simpatizei. Quem simpatiza, simpatiza? Com algo. Com. Quem esquece, esquece? Algo. Mas quem se esquece, Esquece de algo. De algo. Tem um me ali antes, tá vendo? Esse verbo está pronominal. E aí ele se torna transitivo indireto pedindo a preposição de. Show. E a dívida chega a. Aí é verbo intransitivo, pô. Se bem que o verbo chegar aí, eu posso até trazer o valor aí de chegar a, né? Atingir aí valor, né? Como eu pensei, tipo, indireto. quando eu tava reconhecendo a letra C, eu falei, pô, esse negócio tem um valor de atingir, e quem atinge, atinge algo. Aí, sei lá, vi que tinha uma preposição ali, não sei.
Não. É ali, esse verbo chegar nesse contexto aí é atingir limite, atingir valor, entendeu? Mas aí ele. A VTI. preposição. VTI. Mas aí quem atinge a algo? Aqui não é atingir. É chegar, pô. Tá. Não é atingir, é chegar, pô. Só que quando ele tem esse valor, ele pede a preposição a. Beleza. Todos aí são transitivos indiretos, menos a letra C. E você já conseguia ver que ele é transitivo direto. E aí vem o caso do objeto direto preposicionado por causa dessa ideia de dar ênfase, né? Reforço. Tudo bem? Não, beleza, valeu. Show, moçada. A questão 17 aí, eu sei que para SpaceX aí talvez já tenha acabado, né? Professor, nessa aí eu fiquei em dúvida. Essa aqui tem na SpaceX também? Tem. Senhor. Beleza. E essa aqui, qual foi a dúvida? Senhor, eu fiquei entre a alfa e a delta. Um agente da voz passiva. A dúvida de todo mundo é delta também? Sim. Um presente foi dado aos convidados dos noivos, beleza? Ele quer um agente da voz passiva. Onde está o agente da voz passiva na delta? Onde? O silêncio diz muita coisa, né? O silêncio diz muita coisa. Onde está o agente da voz passiva na delta? Geralmente introduzido pelas preposições de, por, pelo. Cadeilo. É um objeto, professor. É objeto indireto, moçada. Isso aqui, ó. Você lembra que eu falei? Ah, professor, mas aqui tem uma estrutura de voz passiva, beleza? Um presente foi dado, sujeito paciente. Só que o verbo dar é V, T, D, I. Então, aos convidados dos noivos, eu vou deixar isso aqui como adjunto de nominal, isso aqui é objeto indireto, pô. Então, é quando você tem a voz passiva que tem um verbo transitivo direto e indireto. Aí você vai ter o que a gente fala que existe um objeto sobrando na voz passiva, só que esse objeto é o indireto, pô. Deu pra entender? Entendi, senhor. Valeu. Beleza, moçadinha? Senhor, tem uma dúvida. Né? Pois não. Eu acertei essa, porém eu fiquei com uma dúvida na Charlie. Ah, é boa. Eu também. Opa, Larinha. Oh, cara, seu pai vai me matar, Larinha, mas tudo bem, tamo junto. Amanhã seu pai me mata, mas vamos lá. Eu era apaixonado pela Maria. Veja, ninguém pratica essa ação. Ninguém apaixona ninguém. Isso é um estado em que a Maria se encontra. Então, esse cara é só um verbo de ligação. Isso aqui é um adjetivo e pela Maria é seu complemento nominal. Ah, tá. Beleza. Beleza? Beleza. Larinha, entendeu, Larinha? Nossa, eu entendi. É porque eu pensei assim, eu era apaixonado. O eu é o sujeito sofredor da ação. Nossa, já marquei direto. Depois que eu percebi. Não, beleza, mas é isso aí, pegadinha, mas é isso aí, tá? Então aqui a ideia é de que aqui não é ação de apaixonar, e sim um estado em que eu me encontro. Eu me encontro apaixonado, tá vendo? Mas eu não posso estar apaixonado pelo nada, pelo vazio. E aí o pela Maria aí aparece pra gente como o alvo de um adjetivo, né? Quem é alvo de adjetivo é complemento nominal. Tudo bem? Moçada, questão 18, tá acabando. Vamos lá, firme e forte, tá acabando. Questão 18. Dúvida? Não tive dúvida, professor. Todo mundo? Questão 19, dúvida? Eu marquei aí letra C. Acho que, não sei. Tive dúvida. Vamos lá. Não sei o que faço para melhorar meus estudos. O termo destacado tem similar emprego na alternativa. Você marcou o quê? Agora eu não concordo tanto também, mas marquei C na hora lá, na prova. Não. Esse Q da C é expletivo. Na verdade, ele não é nem expletivo, né? Ele é uma interjeição, né? É que eu não consegui classificar muito bem ali na hora o que ali. Eu pensei, sei lá, em ser um pronome relativo, mas não tem precedente. Esse aqui é um pronome relativo, né? Mas, professor, esse aqui é um pronome relativo porque antes dele, não sei isso. Tá. Pronome demonstrativo, né? Então, ali só pela estrutura eu já poderia cravar, não precisaria de um antecedente aí, que, no caso. Perfeito. Não, o antecedente é o né? Que é o pronome demonstrativo. Tá. É que, não tava explícito ali um cara ali, aí na hora eu não consegui classificar. Nossa, eu tive uma visão bem diferente, mas agora percebendo, agora eu tô muito errado. Moçada, eu já falei pra vocês, esse ozinho e esse quezinho, ele cai demais em concurso, hein? Vocês já perceberam que vocês estão sempre errando? Professor, tinha uma questão da EA, assim, não tinha? Tinha. Tem várias. Da EA, da SpaceX. Agora veja, o que me interessa aqui é o seguinte, qual o valor desse cara aqui? Acho que pronome indefinido. Beleza.
A gente não tem que fazer. Qual é o valor desse cara aqui? Preposição ocidental. Preposição ocidental. Lembra? Ele tem valor de de, né? Não tem de fazer. Isso aqui é uma interjeição, né? Não tem aquele mesmo valor. E isso aqui, ó, talvez seja uma novidade. Esse cara é um advérbio, né? Sim. Por que eu sei que ele é um advérbio? Porque ele está antecedendo aqui um adjetivo, tá vendo? Simpático. E ele pode ser trocado por quão. Tá vendo? Quão simpático é esse aluno. Então ele tem valor de advérbio de intensidade, tá? E aqui não tem discussão, né? Esse que retoma tudo, né? Então esse que é um pronome relativo. E aí bate, né, com o que ele propôs aí na questão, na alternativa. Tudo bem? Beleza? Moçada, vamos para a última dúvida na questão 20? Não sei se o SpaceX... Eu lembrei da explicação em sala, sei. Sim, que é o SpaceX também. A 20 eu também lembrei por causa da explicação inicial. E aí, teve dúvida nessa ou não? Sem dúvida, professor. Quase marquei eco, mas eu vi que mudou o tempo verbal ali e consegui safar no final. Exatamente aí, a mesma né? coisa que eu pensei. Hã? Não deu pra ouvir direito não. Exatamente a mesma coisa que eu pensei. Eu ia marcar eco, mas aí o verbal mudou. Aí... Então, essa questão, quem errou essa questão, é que muitos aí já saíram, né? Mas quem errou essa questão, comprova aquilo que eu falo, né? O aluno não prestou atenção, não anotou, porque eu fui bem taxativo em sala com ela, né? Sim. Eu demonstrei aí e ainda levei aí o exemplo, né? Talvez o que levasse aí muitos ao engodo seria essa aqui, né? A letra E, né? Sim. A letra E é uma que levaria muita gente pro barro. Legal? Que ele fala, ó, passando a voz ativa, temos a alternativa correta, será? E aí, letra B, né? Sempre elogiavam-no. Por causa do tempo verbal, né? Lembra? Todo mundo, quando vai fazer voz passiva, quer ir pro pretérito perfeito. Mas a gente tem que lembrar que a voz passiva obedece o tempo e o modo desse verbo aqui que está no imperfeito, né? Está no pretérito imperfeito. Então a alternativa correta é bravo mesmo, né? Sempre elogiavam-no. E aí tem a perfumaria de ter o pronome aí também, né? E o verbo tem que estar no plural porque indica indeterminação do sujeito. Afinal de contas, o agente da passiva está indeterminado lá também, né? Então, quando você tem uma frase que o agente da passiva não é apresentado, quando você passa para ativa, você vai para a terceira do plural sem café expresso para poder indicar exatamente essa indeterminação aí também, né, moçada? Belezinha, tranquilidade. Ufa! Agora sim, hein? Vamos lá. Vamos voltar aqui à visualização geral. Beleza, moçada. Ufa! Acabou, né? Glória a Deus. Glória a Deus, professor. Acabou. Moçada, muito obrigado pela presença de vocês. Ó, só tenho a agradecer de coração mesmo. Guerreiros e guerreiras aí, até tarde. Peço perdão aí ao papai de vocês, né? Aos pais de vocês aí por fazê-los ficar aí até mais tarde, mas infelizmente hoje para mim só tinha esse horário e eu já falei para vocês que eu prezo muito por essa correção, tá? Para que todos tenham aí a oportunidade de tirar suas dúvidas. E eu digo para vocês, moçada, valeu ou não valeu a pena ficar aqui até agora? Valeu ou não valeu? Valeu demais. Certeza. Foi um simulado difícil. Valeu, senhor. Não foi um simulado fácil. Pode ter certeza. Quando eu puser essa aula de novo lá para vocês assistirem, assistam de novo, observem as explicações. São questões minuciosas, no detalhe. E a sua prova pode aparecer assim, nada impede da sua prova aparecer assim. E você tem que estar preparado para esse tipo de prova, tá? Então, assim, espero que vocês tenham aí gostado do simulado, se divertido com ele. Ah, mas o resultado não foi o esperado, moçada. O resultado vai vir. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o quão você está com dificuldade numa questão. É isso que tem que chamar a atenção para você, ó. Das 20 questões, das 16 questões, a questão tal e a questão tal, para mim, foram as piores. Eu não sabia nem o que fazer. Não tinha a mínima noção. Opa, então eu vou ler de novo. Ah, tá dependente do texto, eu vou ler de novo o texto, vou pegar a explicação que o professor deu, a discussão que nós tivemos, vou tentar enxergar isso. É assim que você vai estudar, filho. É assim que você não vai cair mais em pegadinhas, em questões aí vindouras, tá bom? Beleza, moçada? Bom, eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? Mas assim, vou ser bem sincero para vocês, é um horário ruim, mas ao mesmo tempo bom, né? Porque pega muita gente. Aí, aquilo que eu falei para vocês, não sei se de repente isso
fica melhor para vocês, a gente vai adequando isso aí. E aí, eu fico naquela expectativa. Vocês querem fazer aquele esquema que eu falei para vocês? No sábado a gente discutir ali e começar aí até o dia da prova resolver questões. Boa ideia. Terão muitas questões. Boa ideia. Isso, tá? A ideia é trabalhar no máximo 10 questões sobre diversos assuntos voltados aí para o concurso de vocês, tá bom? E aí, rapidamente ali a gente encerra esse assunto. E é sempre aquela ideia. Então, assim, eu vou mandar as questões para vocês, vocês resolvem, e aí a gente, à noite, discute. Beleza? Show de bola? Moçada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer pela explicação. Ajudou bastante vários detalhes. Opa, eu fico sempre feliz aí em ajudá-los, né? Meu objetivo é esse, moçada. Mas vamos lá, já tá tarde, amanhã vocês acordam cedo assim como eu também. E vocês já sabem, né? Ó, aluno que fica parado não obtém sucesso, moçada. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, moçadinha, obrigado, hein? Valeu, professor. Professor, obrigado. Tchau, tchau, boa noite para vocês.